Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé. Nós demos início no livro de Gênesis e agora nós estamos no livro, então não é Crônicas, né, porque os livros de Crônicas eles se encaixam aí nos livros de 2 Samuel e nos livros de Reis. Agora então nós vamos para Esdras e Neemias. Também era um livro só e aí eles separaram. Mas Esdras, capítulo 7, versículo 10 diz o seguinte: Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Então nós vemos que Esdras é alguém voltado para o estudo da Torá, voltado ao estudo do Antigo Testamento, mas a ideia da Torá, do Pentateuco. O que está acontecendo aqui em Esdras e Neemias? O povo está no cativeiro babilônico, ok? Então nós estamos lá na Babilônia ainda, porque é assim que nós terminamos o livro, a exposição dos reis. O povo foi levado para a Babilônia. E na Babilônia, o povo olha e fala, poxa, né? Não é aqui o nosso lugar. Mas então surge, a Babilônia não libera. Mas quando surge um novo império, né? O Império Persa, esse império é mais tranquilo. E no Império Persa é onde nós encontramos a história aí de Esdras, Neemias e Esther, certo? Então nós não vamos abordar muito Esther, porque ela conta mais uma história pontual de como Deus salvou o seu povo através da vida dela na Pérsia, mas a ideia aqui é contar a história da fé, então a gente não está entrando, nós não entramos em Ruth e também não vamos entrar em Esther, nós estamos contando a história. E agora que surge um novo império no mundo, o Império Persa, só um ponto, depois no próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo sobre Daniel capítulo 2 e vamos contar a história da sucessão de reinos, tá bom? Porque aí vai ficar mais claro na nossa cabeça. Então, agora que o Império Persa está dominando, Esdras, ele conversa com o rei e o rei percebe que ele está mal e ele consegue voltar com um povo. E Esdras, na primeira volta, na verdade, quem volta é o grande líder dessa volta, é Zorobabel, um nome muito estranho, muito diferente, mas lembra de Babel de Gênesis 11 e meio que o Zorro aí, Zorro, mas é Zorobabel, só para você fixar esse nome na cabeça, porque nessa primeira volta de Zorobabel, que Esdras só vai voltar para Israel com o segundo grupo, mas na primeira volta que a gente encontra Esdras capítulo 1 ao capítulo 6, a segunda volta é do capítulo 7 ao capítulo 10 de Esdras, ok? Onde Esdras volta. Zorobabel, ele é o grande líder que vai começar a reconstruir o templo, porque quando a Babilônia invadiu Israel, eles tacaram fogo no templo, eles destruíram a cidade. Então Israel é cinzas. Agora, na volta de Zorobabel, ele começa a reconstruir o templo. Então agora é um templo de Zorobabel e é um templo muito difícil de ser construído. Olha, a história é fantástica. Se você ama história, leia, porque você vai perceber que enquanto Zorobabel está tentando construir, tem pessoas tentando ir contra. Esdras volta também e vai tentar ajudar nisso tudo. E é interessante que tem um povo que tenta ajudar a reconstrução. Capítulo 4 de Esdras vai dizer que tem um povo que vai pedir a autorização para poder ajudar na reconstrução do templo. Quem que é esse povo? O povo do Reino do Norte, que capital é Samaria. Então, quem eles são? Os samaritanos. Há um ponto aí que pode ser agora que essa briga acaba. Porém, Zorobabel e as lideranças do povo impedem, dizem não a eles e, portanto, eles também começam a ir contra a reconstrução do templo. Então, essa rixa que começou lá na divisão entre Roboão, que ficou com o Reino do Sul, e Jeroboão com o Reino do Norte,
ele agora fica pior porque o Reino do Sul não aceita a ajuda dos samaritanos que se rebelam contra. Então esse cisma, essa ruptura vai ganhando mais espaço ainda, vai ficando mais difícil deles conviverem. E aí a gente vai começando a entender, quando a gente chegar no Novo Testamento, essa briga entre judeus e samaritanos, ok? Então há essa briga. Por que eles não aceitam? Porque o povo do Reino do Norte, eles não são só judeus. Porque eles se misturaram, eles são mestiços agora. Então, e é aquele negócio, né? O judeu é judeu, ele tem que ser puro. E até tem, quando você está lendo a Torá, tem momentos que vai dizer assim, ó, em Deuteronômios, para alguém de fora se tornar uma descendência dele, se tornar israelita, precisa se casar com alguém de Israel e só a sua 10ª geração o tornaria israelita. Olha só como era difícil se tornar um Israel se você não fosse de lá. Você teria que casar com alguém de Israel e só a sua 10ª geração poderia ser considerado um israelita. Então você imagina os samaritanos, como o povo de Israel olhava como não Israel, ainda como não povo judeu, ainda que eles fossem, né? Mas essa aí, quando é briga de família, e você sabe que mesmo estando errado, quem está errado vai dizer que está certo. Então, Zorobabel volta, constrói o templo, Esdras volta e volta com essa lei do Senhor no seu coração, inflamando, e volta para ensinar o povo. E a gente entra no livro de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Porque Neemias, quando Neemias volta, ele volta para reconstruir os muros. Por quê? Porque lembra que eu disse que a Samaria, os samaritanos queriam construir, aí por ajudar a construir, porque aí eles não deixaram, e por isso viraram meio que contra. Então eles começaram a empacar essa obra. Não só ele, outros povos também, né? Porque o povo, enquanto construía, o povo estava numa alegria, sabe? Imagina só você, imagina que nossa comunidade de repente viu um terremoto e derrubar, e de repente essa pandemia acaba e a gente começa a reconstruir tijolo por tijolo e começa a construir, sabe? Não é mais aquele templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que era lindo, maravilhoso, mas é o nosso ambiente de culto, né? Você imagina isso. É isso que o povo estava pensando, porque ali eles estavam construindo o lugar da presença de Deus. Esse não é o nosso entendimento no Novo Testamento, mas para eles é esse sentimento. Estamos reconstruindo a casa de Deus. Então não tem nada mais digno do que você fazer isso. Então quando você está construindo isso, está levantando tijolo por tijolo, seu coração tem que estar estourando de alegria. E eles estavam cantando, felizes da vida. E os povos começaram a achar isso ruim, porque felicidade demais no ouvido de quem não está tão feliz não é tão bom. Então eles vão fazer de tudo para que isso acabe. E aí entra Neemias para reconstruir os muros para que eles sejam cercados, para que não sejam atacados, ok? Tem todo um contexto teológico, porque essa não é a ideia, lembra que a gente está contando a história da fé. Então esse povo da fé, que estava na Babilônia, começa a retornar para Jerusalém, e retornando para Jerusalém, começa a reconstrução do templo com Zorobabel, começa a construir os muros com Neemias. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Neemias, é a reconstrução dos muros. Do capítulo 8 ao capítulo 10 de Neemias, a renovação da aliança com Esdras. Porque Esdras vai começar a ler a Torá. E aí, nessa leitura da Torá, você vai perceber que há um avivamento ou um reavivamento no povo de Israel. Então, no capítulo 11 ao capítulo 13, você fica muito claro esse reavivamento. O povo feliz, porque temos um templo, estamos cercados agora com as nossas muralhas, somos de novo um povo, o povo da fé, está em Jerusalém, tem um templo,
está cercado, estamos em casa, Deus não nos abandonou. Aleluia! É isso que eles estão celebrando. E o livro de Esther? O livro de Esther mostra que nem todos voltaram. Porque muitos já tinham sua vida lá na Babilônia. Então o Império Persa também não se importavam e que se eles ficassem lá ou que eles voltassem, então muitos preferiram ficar. E é nesse período aí que eles ficam lá, né, na Babilônia, que aí é nesse período que começa a surgir as sinagogas. Né? Não há relatos na sinagoga no Antigo Testamento, porque percebe possivelmente que é nesse período interbíblico que o pessoal está lá na Babilônia, eles começam a fazer sinagogas, né? Lugares para ler a Torá, para adorar o Deus de Israel. Então é nesse período que a sinagoga começa a ganhar espaço, ok? Não era um templo, um lugar simples, com judeus lendo a Torá, adorando a Israel. Então mesmo no cativeiro, os da fé fizeram alguma coisa para se manter no caminho, ok? Então é aí que começa a surgir também partidos políticos, porque aí alguns começam a estudar, e quem estuda é chamado de escribas. Os escribas são aqueles que começam a copiar para que distribuam. Aí distribuindo, precisava do povo estudando. Então eles eram os fariseus, as pessoas que estudavam a lei e aplicavam para o povo, mostrava como é que era a sua aplicação. Então, os escribas eram importantes porque eles começavam a copiar e mandar essas cópias para as outras sinagogas, e nas sinagogas tinha os fariseus que liam isso e interpretavam a lei para o povo, e aí começou a surgir outros partidos meio que políticos, né, que foram os essênios e outros, que a gente vai ver mais no Novo Testamento, que começa aí esse movimento que não está dito no Antigo Testamento, mas que é muito presente no Novo Testamento. Por quê? Porque está nesse período que a Bíblia não conta, que é o que a gente chama de período aí interbíblico, ok? Beleza. Terminando aí, 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, por que reconstruir o templo? Por quê? 2. Qual foi o ponto de reavivamento nacional? Isso é legal. E número 3, o que falta para você se reavivar? Será que é um culto? Será que é mais louvor? Ou será que é leitura da palavra? Já meio que dei a resposta para o número 2, né? Tá bom. É isso. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, com a estátua de Daniel capítulo 2. Deus abençoe. Boas reflexões.